simplicidade para que o Eduardo possa conhecer a todos nós, né? Boa Tudo está interligado. É a espinha dorsal da Laudato Si. Tudo está interligado. E a segunda dessas convicções é: o Filho que o reflete, e e por quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra quando foi formado no seio de Maria. E pelo jeito está fazendo o papel de Papai Noel em dezembro já, né? Muito bem. Acho que até a gente já dando início, então, Francisco, a gente podia começar assim, na nossa acolhida, fazer um pouquinho diferente, talvez, ou igualmente também a outras vezes que já foram feitas, até para que o Eduardo também possa se sentir aí acolhido. Cada um de nós poderia ver, enquanto possível, abrir ao menos a câmera no início, agora, e falar o seu nome, né, e da onde você é. Eu sou Lúcia Helena, sou daqui de São José dos Campos. Aproveitar aí a câmera aberta. Eu sou a Dilce, estou aqui do lado da Lúcia. Vocês podem ver pela parede verde. Eu também sou aqui de São José dos Campos, né? Nascido e criado nessa cidade aqui, Eu sou Valéria, natural de São Bernardo do Campo, resido em Marília atualmente, interior do estado. Sou irmã Claudenice, das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. Estou morando em Piracicaba. Sou do movimento Laudato Si. Estou na Pastoral da Ecologia Integral de Piracicaba. Eu sou meteorologista, sou aqui de São Paulo, né, capital. Faço parte da equipe de fé e política da região episcopal Lapa, entre outras coisas. Também sou animador Laudato Si há algum tempo, né? Tamo junto. Pois é, eu estou caminhando aí para virar um Papai Noel também, se Deus quiser mais na frente, né? Eu estudo Sociologia, sou animador Laudato Si aí também, desde 2020. Para todas, para todos. Eu me chamo Rabeca, sou aqui do capítulo do Rio Grande do Sul. Eu recebi um convite para participar do Francisco, então... Eu sou André, sou da Diocese de Santos aqui, também junto com o Francisco Surian aí também. Boa noite. Boa noite a todos, paz e bem. Eu sou a Cecileide, eu moro em Santo André, mas eu estou a serviço da Arquidiocese de São Paulo, região Belém. Sou animadora Laudato Si e também sou professa na Ordem Franciscana Secular. A irmã Claudenice, minha irmãzinha está aí, já vi ela aí. Boa noite a todos. Muito bem.
Obrigado. Boa noite. Boa reunião para vocês. Bom, quem falta? Bel? Aí, Bel? Ah, Bel, A Bel. O Eduardo já conhece a Bel, né, Bel? Tá bom. Talvez a Bel não esteja nos ouvindo nessa unidade agora. A gente tem aqui, então, nesse momento, a possibilidade de fazer uma meditação. O responsável é Adilson. Adilson, a palavra está contigo. Primeiro, então, boa noite a todos, paz e bem. Antes da gente começar a nossa meditação, né, gostaria também de lembrar que eu e a Lúcia estamos também nesse caminho, né, dos franciscanos, né? Fazemos parte da família Seráfica franciscana. Esquecemos de estar falando sobre isso. Bom, gente, primeiro agradecer ao Francisco pelo convite, né? E eu gostaria de começar, né, essa minha reflexão lendo a introdução do parágrafo 238 da encíclica Laudato Si. Diz assim: o Pai é fonte última de tudo, fundamentado, amoroso e comunicativo de tudo o que existe. O Filho, que o reflete, e por quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra quando foi formado no seio de Maria. O Espírito, vínculo infinito de amor, está intimamente presente no coração do universo, animando e sustentando e suscitando novos caminhos. Então, em nome dessa trindade e dessa intercessora nossa, né, a nossa mãe querida, a Mãe de Deus, é que estamos aqui, tá? Reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Francisco pediu para mim fazer essa meditação, ele falou assim para mim: Adilson, fala um pouco sobre Maria. Nós estamos no mês de outubro, então fala um pouco sobre Maria. Aí eu pensei, puxa vida, falar sobre Maria vai ser talvez a primeira vez que eu me dedico a esse tema. Né? E foi um desafio. Aí eu falei assim, não, eu só tenho 15 minutos, não dá nem para ficar viajando muito. Né? Então o que eu pensei? Eu pensei voltar para a encíclica, né? E catar aqui um parágrafo que o Papa Francisco dedica a Maria. Né? Ele chama Nossa Senhora de a Rainha de toda a criação. E aí, em cima desse parágrafo, que eu vou fazer um pouco da minha meditação. Não quero ser o dono da verdade, muito pelo contrário, acho que vocês podem estar depois contribuindo e apontando melhorias e apontando defeitos também, para que eu possa aprender também. Né? Então, esse parágrafo, eu vou ler também esse parágrafo para vocês, depois em cima eu faço a minha reflexão sobre ele. Né? No parágrafo diz assim: Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo, exterminadas pelo poder humano. Ela vive com Jesus, completamente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza. É a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Elevada ao céu, é mãe e rainha de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conservava no seu coração toda a vida de Jesus,
que guardava cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-lhe que nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. Então, esse parágrafo, acho que é um belo de um parágrafo muito bonito, dedicado a Nossa Senhora, tá? Ele nos diz que Maria, a mãe, a rainha de toda a criação, nos serve também como um modelo de amor e de cuidado. Então, portanto, eu estou aqui tentando até dar um título para essa reflexão e eu pensei, por que não então Maria, a mãe e rainha da criação, modelo de amor e de cuidado. Então, essa mulher, né, Nossa Senhora, que é venerada em diversas tradições religiosas, e até mesmo aqui dentro da Igreja Católica, ela possui diversos nomes: Aparecida, Guadalupe, Fátima, Lourdes, enfim, tem uma infinidade de nomes. Mas é frequentemente vista como um símbolo de cuidado e de proteção. E essa interligação entre a devoção de Nossa Senhora e a preservação do ambiente destaca essa importância que é a responsabilidade, que é o amor, né, que vem de Maria, né, que também é de Maria, que também é vista por ela, que também é jogada ao mundo por ela, né? Responsabilidade e amor dessa mãe. Então, se ela que é a mãe do Criador, se ela que é a mãe da perfeição, como a gente não pode pensar que ela também não poderia ser, ou melhor, não poderia ter um amor por todas as criaturas, inclusive por seu próprio Criador. Então, é esse título que o Papa Francisco talvez coloca para a gente, Mãe da Criação. Tá? E aí, dentro dessa devoção de Nossa Senhora como Mãe e Rainha da Criação, nos faz refletirmos um pouquinho, na verdade, nos faz olharmos para a natureza como um presente divino, algo, nós podemos dizer, que é digno de proteção e de cuidado, e de respeito. Lá em Gênesis, né, no capítulo 2, versículo 15, a gente já encontra essa missão que Deus deu à humanidade, de cultivar e guardar a criação. Talvez uma das primeiras missões que Deus passou para o homem, passou para a humanidade. Né? Lá no começo diz isso, cultivar e guardar a criação. Então, eu ponho aqui que nessa riqueza de levarmos essa espiritualidade, né, de contemplação, mas também de devoção mariana, nós podemos olhar para Maria como uma pessoa, né, como uma mulher que evoca mensagens de amor, mensagens de cuidado e mensagens de sustento. Então, essa mulher, essa Maria, que é um símbolo de amor, de compaixão, de cuidado maternal, ela nos ensina a importância de cuidar, de proteger, de nutrir, virtudes que se estendem, ou melhor, que se concretizam por meio de nossa interação com os filhos da terra e também com a própria Mãe Terra. Ou seja, então com todas as criaturas. É essa interação que ela espera da gente. Essa interação de nutrir, de proteger, de cuidar, de amar. Né? E é interessante porque essa mãe, que nos ensina isso, ela sabe de nossas necessidades. Ela cuida de nós. Ela como mãe, ela sabe de como seu filho está. Então, ela como nossa intercessora, né, ela já traz para si, né,
e leva isso ao Pai através, leva isso ao Filho, inclusive, né? Através dessas preocupações do mundo, né? Do nosso dia a dia. Vale lembrar lá em João, né? Ela diz assim ao seu filho, a Jesus, né? Filho, eles não têm mais vinho. Veja só, Maria, essa mãe que sabe das nossas necessidades, sabe das nossas fragilidades, sabe de nossas fraquezas, já vai pedir ao seu filho. Filho, eles não têm mais vinho. Então ela está querendo cuidar de todos. Né? Mas Maria, ela, além de saber do sofrimento das pessoas, né, principalmente das mais vulneráveis, ela também deve saber das criaturas deste mundo, do sofrimento das criaturas deste mundo, que por muitas vezes são sacrificadas em nome do próprio poder e do interesse humano. Então ela que nos lembra que a compaixão, a solidariedade deve se estender não apenas aos seres humanos, os menos favorecidos, né? Ela também nos pede que nós olhemos para todas essas formas de vida, e inclusive também para o próprio ambiente natural, né? Por quê? Porque essa mulher simples, essa mulher da comunidade, que foi tão humana, que também experimentou deste mundo o sofrimento, a perseguição, a indiferença, o machismo, ela pôde também experimentar a glória e a vitória do ressuscitado. O nosso irmão Murad, ele tem um livro chamado Maria, toda de Deus e toda humana. Ele fala isso. Ela pôde experimentar a glória e a vitória do ressuscitado. E aí a gente consegue então enxergar que essa mulher simples, com essa humildade de serva, né, que ela, por tudo isso, né, por toda a sua resposta a Deus e seu convívio com Jesus, ela se tornou uma rainha, né, onde todo o cosmo e todas as criaturas vêm contemplá-la. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, que trouxe inclusive nesse versículo, né, 241, né, o Apocalipse ele aponta esse sonho lindo, né, que fala sobre um grande sinal apareceu no céu, uma mulher com glória e poder de Deus, pois está brilhando, vestida de sol, e ela é lida desta forma equilibrada, né, com forças da natureza, o ciclo da vida, porque ela tem debaixo dos pés a lua, né, e experimentou de Deus, né, recebeu de Deus a certeza dessa vitória, porque ela carrega nesse sonho lindo uma coroa, um sinal de poder real, né? Uma coroa que tem 12 estrelas e que representa a totalidade do povo de Deus. Então nesse sonho ela já é rainha, é a nossa rainha. Ela é a nossa mãe e ela é a nossa rainha. Então Maria, que é esse modelo de sabedoria espiritual, né? Que pode também nos inspirar a ver esse mundo nosso, né, tão perturbado, né? Nós possamos olhar para este mundo com um olhar mais sábio. E assim a gente pode promover esse relacionamento respeitoso e responsável com a natureza, contribuindo então para o cuidado dessa nossa casa comum. Por isso nós podemos pedir-lhe, né, como está lá no finalzinho do 248, no comecinho do 248, nós podemos pedir-lhe que nos ajude a olhar, né, e a contemplar este mundo com esse olhar de sabedoria. Mas também nós precisamos dar ouvido ao grito da terra e ouvido ao grito dos pobres.
E o Papa Francisco, na encíclica, e também na exortação apostólica recém-publicada, Laudato Deum, né, ele traz esse apelo urgente a todas as pessoas de boa vontade, independente de crença, de origem, de onde veio, né, para que a gente possa reconhecer que essa crise climática, né, que esse menosprezo pela nossa casa comum e por todas as suas criaturas, é uma questão fundamental que afeta toda a humanidade. Né? Então, esses documentos, né, a encíclica Laudato Si e a Laudato Deum, destaca essa importância de preservar a casa comum, né, o nosso planeta, a nossa mãe terra, mas enfatiza que esse cuidado com o ambiente é uma responsabilidade que deve ser compartilhada com todos, não só com os líderes, né, com os governantes, que também têm grande responsabilidade, mas com todos nós. Então, portanto, a gente poder responder a esse apelo do Papa Francisco, nós precisamos de caminhar junto com Maria, de entender como é que ela caminhou junto com Jesus. E além disso, nós precisamos também das luzes do Espírito Santo, pois o Espírito, vínculo infinito de amor, está intimamente presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos. Resta a gente acreditar, ter coragem e agir. Bom, era essa a minha contribuição. Paz e bem. Passo a palavra. Muito bem, Edilson. Temos muito. Nesse momento, se alguém quiser fazer algum comentário, eu apenas encerraria esse momento todo do trabalho e da apresentação da Edilson, lembrando o cântico de Nossa Senhora, né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome, seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel a seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão, seus filhos para sempre. Concluímos em glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Concluindo assim, então, né, nosso momento de oração. Se alguém quiser ter alguma palavrinha ainda sobre oração, senão nós já passamos para o Eduardo, né? Seguimos então. Eduardo, seja muito bem-vindo, né? Estar aqui conosco nesse momento, hoje à noite. Acho que é mais fácil e melhor você também se apresentar, né? Dizer um pouquinho e saiba que você é muito bem acolhido entre nós nesse momento. A palavra é sua. Boa noite, gente. Obrigado, Francisco, pela acolhida, ao outro Francisco pelo convite e a vocês todos e todas que vieram para a gente poder conversar um pouco. Obrigado também aí pela participação. Eu sou Eduardo, trabalho com o movimento Laudato Si desde novembro do ano passado. Fico mais voltado à parte de coordenação de campanhas do movimento, por isso a gente se encontra mais pontualmente por aí. E oficialmente eu sou conterrâneo e moro junto com a Rabeca em Porto Alegre, porém tem sido o lugar onde eu menos fico. Agora, por exemplo, estou na casa da minha mãe, em Arvorezinha, no interior do Rio Grande do Sul, e é daqui que eu vou conversar com vocês.
aqui nessa região que está alagada e não para mais de chover há tanto tempo. Hoje mesmo foram mais de 80 milímetros e, enfim, é daqui mesmo que a gente vai conversando. Eu sou arquiteto de formação e fui da Pastoral da Juventude, de grupo de jovens, e por aí fui me envolvendo na pesquisa, na universidade, fiz meu mestrado aqui no Rio Grande do Sul, na área de planejamento urbano, e agora estou trabalhando com um pouco de tudo aí dentro do movimento, e mais especificamente com a campanha Laudato Si. Antes que eu esqueça, e antes de propriamente falar aquilo que eu vim para falar, eu só gostaria de dizer que eu mandei lá no grupo de vocês os links, que são as gravações do ciclo de debates que nós promovemos durante o tempo da criação. Foram 5 sessões, são debates sobre os biomas brasileiros, uma parceria do movimento Laudato Si com o MAP Biomas, e eles apresentam os resultados do monitoramento do MAP Biomas desse ano. São dados atualizados e em cada sessão, lá na gravação vocês poderão ver, tem uma apresentação de como utilizar a plataforma do MAP Biomas, de como acessar os dados, como difundir as informações. Então, antes que eu esqueça, só quero recomendar essa atividade posterior, porque certamente vocês irão ficar, como eu, encantados e encantadas com as informações, com a riqueza das informações, embora os dados sejam um pouco catastróficos e preocupantes. Mas, propriamente sobre o que eu iria falar hoje, o Francisco me deu a pior missão possível para alguém que, como eu, gosta de falar endoidecidamente. Porque ele disse assim, você pode falar sobre o que quiser. Meu Deus, eu queria falar sobre absolutamente tudo. Então foi um dilema muito difícil poder imaginar uma única coisa para falar com vocês. Mas fiz um exercício tremendo de dificuldade na decisão e consegui decidir de a gente conversar hoje. E exatamente conversar, eu não quis preparar nenhuma apresentação para não se tornar, para tentar minimizar ao máximo a possibilidade de que isso se torne uma apresentação, uma exposição, e tentar que a gente faça mesmo uma conversa. E aí, nesse sentido, eu os convido e as convido a intervirem sempre que tiverem qualquer fagulha de ideia ou de contraponto ao que eu falar, para a gente poder justamente fazer uma conversa. E eu resolvi trazer para a gente conversar um pouco algumas ideias a partir daquilo que o Papa Francisco escreveu na Laudate Deum. Muito rapidamente, talvez através do chat para facilitar, poderia colocar aí um sinal quem já leu o texto, ou leu uma parte dele, ou viu alguma coisa sobre a nova exortação do Papa Francisco a respeito da crise climática. Só para a gente ter uma ideia de como é que... Olha, eu já li rapidamente, esperando a publicação da CNBB, estou lendo, muito bem, muito bem. A minha ideia não é propriamente apresentar uma síntese assim do texto, mas é trazer algumas fagulhas assim para a gente conversar na sequência. Talvez isso sirva para quem já leu poder refletir um pouco mais, e para quem ainda não leu e está lendo, se sentir animada a terminar a leitura. Mas então ela é um texto muito breve, né? E o Papa dizia, é uma atualização da Laudato Si, alguns pontos que eu acho que não ficaram muito elaborados ou que se perderam com o tempo. E eu achei curioso demais uma palavra que ele usa logo no primeiro ponto do texto, que ele vai trazer uma ideia de perguntar assim, como deixar de admirar esta ternura de Jesus por todos os seres que nos acompanham no nosso caminho? Veja que a ideia, embora ele vá falar de uma questão que é de dureza, digamos assim, que é talvez o contraditório da ternura, ele busca abrir o texto com uma ideia de ternura.
E não sei vocês, mas quando eu fico pensando o que me vem à cabeça com ternura, é uma coisa muito relacionada ao afago, à proximidade, à transparência, não sei qual a outra palavra poderia adjetivar, de que outra forma adjetivar, mas eu gostaria de chamar a atenção para um texto que começa com a palavra ternura. Ternura. E aí ele vai falando na sequência um pouco desse contexto da crise climática global, de como que isso tem se tornado mais evidente, mais urgente, mais emergente, e também como que isso recebe, em alguma medida, posições de negação, de uma certa tentativa de maquiar, dizer que não é bem assim, talvez seja diferente, de relativizar, de dissimular. Então veja que é uma conversa que trata de uma relação supostamente possível de se basear na ternura, mas que está num campo da dissimulação, da negação, do escondimento, da relativização. Acho que isso vai nos dando pistas de leitura para compreender algo que, na minha percepção, está por trás de todo o texto. Eu, embora não seja filósofo e nem tenha estudado muito seriamente isso, tenho uma certa curiosidade, e quando eu terminei de ler esse texto, eu fiquei pensando naquilo que eu já li do Edgar Morin, sobre o pensamento complexo, a situação da complexidade no mundo, a teoria da complexidade, e eu fiquei pensando que talvez o Papa Francisco seja um leitor assíduo desse francês, porque, no final das contas, me parece que o que ele está querendo nos dizer aqui nesse texto é que nós não temos mais como desmembrar a complexidade das coisas, a complexidade do mundo. Embora, para as circunstâncias de análise, de interpretação dos fatos, dos contextos, seja possível que a gente faça algum tipo de desmembramento para simplificar as questões e poder entendê-las melhor, me parece que o que o Papa aponta aqui é dizer o seguinte: olha, embora a gente possa simplificar, querer pegar um pedaço para poder entender o todo, a coisa é complexa mesmo, está entranhada e vai precisar de uma resolução. Desculpe, tem um visitante cachorro que fica passando aqui. Vai precisar de uma compreensão que dê conta de apreender a complexidade da situação que a gente vive. Então, vamos somando. Um texto que se abre para falar da ternura, num contexto de negligência da realidade e de uma realidade que por si só é complexa e que precisa ser entendida dentro da sua complexidade própria. E avançando, ele vai falar lá do desequilíbrio global, causado justamente pelo aquecimento do planeta, de que modo que isso vai se relacionando nas várias consequências que a gente vai vendo. Nós aqui no Brasil estamos vendo agora no Sul, a Rebeca, que também está aqui, certamente vocês todos e todas que acompanham, vemos a situação catastrófica das enchentes, de tudo isso que aconteceu, na mesma medida em que vemos um fenômeno oposto no norte, e aí várias regiões do estado do Amazonas completamente secas, e não só no Amazonas, em outros estados do norte, enfrentando uma situação quase de dizimação de regiões inteiras, né, de espécies que estão naquelas regiões, etc. Então, isso tudo vai nos dando alertas, né, vai acendendo as nossas percepções para perceber a complexidade dessa coisa que a gente está tratando. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, que é justamente quando o Papa vai tratar das causas humanas desse fenômeno. E aí ele vai situar um pouquinho, né, de como que isso se desdobra e ganha proporção paulatinamente a partir da industrialização, e de como que hoje a crise climática se torna um desdobramento disso que nós estamos vivendo nos últimos séculos,
mas como que ela se torna propriamente uma questão que, de algum modo, parece não dizer conta e não ser uma questão de interesse das grandes potências econômicas. Então, a gente volta, talvez, para uma outra discussão que é um pouco mais complexa, que é justamente dessa disputa do poder, né? É o que o Papa vai apresentar adiante na Laudate Deum. Talvez a gente nunca teve e nunca exerceu tanto poder entre nós mesmos, entre seres humanos, na capacidade de nos controlarmos, de nos dominarmos, e estamos diante de um poder que não tem contornos, um poder ultra liberado, ultra permitido, que vai se manifestando de distintas maneiras, seja no abuso na questão do trabalho, seja no abuso na questão dos recursos, seja na destruição de direitos e de garantias sociais, e etc. Mas eu não queria ficar muito apegado a isso e dar um pulo lá mais para o meio do texto, onde ele vai dizer justamente uma coisa que me faz pensar que ele está tratando dessa ideia de pensamento complexo. Por quê? Ele vai dizer assim, olha, não tem como seguir à frente nessa discussão se nós não fizermos um movimento de alargamento da visão. Embora sejam louváveis as iniciativas que a gente pode fazer enquanto casa, enquanto amigos, enquanto família, de reutilizar materiais recicláveis, de dar um descarte correto para os resíduos, de reflorestamento de pequenas escalas, isso tudo tem um valor inestimável e é importantíssimo, mas isso será insuficiente para uma verdadeira transformação na escala que nós precisamos. Então, o Papa vai nos colocando num nível de compromisso e de comprometimento que precisa ir além disso. Esses dias nós estávamos lá em Brasília, numa atividade, e uma determinada instituição nos convidou para fazer uma fala com os colaboradores sobre como é que poderiam ser mais sustentáveis. E a minha fala, eu abri a conversa dizendo assim, olha, eu acho que nós temos várias estratégias, microestratégias de pequeno impacto, que são importantes, indispensáveis, e que a gente, por exemplo, quando vai nas escolas tratar com as crianças e adolescentes, a gente vai falar com eles. Uma coisa que seja da complexidade que o pensamento de uma criança, de um adolescente, dá conta de sistematizar, de elaborar, etc. Agora, nós precisamos dar um passo, e talvez esse seja um desafio interessante para nós pensarmos enquanto movimento, enquanto pessoas engajadas nessa pauta, de como é que, à medida que nós adultos supostamente temos condições de elaborar ideias mais complexas, como é que a gente dá um passo para além dessa ideia de que esse enfrentamento à mudança climática seja separar o lixo da nossa casa, seja plantar uma árvore no nosso quintal, que também é parte desse processo. Mas como é que nós vamos dar esse passo além? Isso que o Papa está falando, como é que a gente alarga a visão? Como é que a gente em si, ele está falando aqui, olha, a mudança disso aqui tem a ver com política nacional e política internacional. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui em Arvorezinho, uma cidade de 10 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Como é que eu vou... Que incidência é essa? O que é isso que o Papa está me falando para mim aqui? Sabe? Eu acho que a gente tem esse desafio, tem essa provocação. Como é que a gente dá esse passo além daquilo que a gente já faz e que é importante, mas que dê conta de chegar mais, de se aproximar mais dessa complexidade toda que o Papa está falando, que a ciência está falando, que as entidades da sociedade civil falam, né? E aí, quando ele vai tratar desse chamado de alargar a visão, ele vai retomar duas ideias que, para mim, são fundamentais. Isso está lá no ponto 19 do documento. Ele vai dizer assim,
finalmente, podemos acrescentar que a pandemia da Covid-19 veio confirmar a estreita relação da vida humana com a dos outros seres vivos e com o ambiente, mostrando de modo particular que aquilo que acontece em qualquer parte do mundo tem repercussões sobre todo o planeta. E ele conclui: isto permite-me insistir sobre duas convicções que não me canso de reiterar. E talvez essas duas convicções precisassem ficar, como diz, na cabeceira da cama, na cabeceira da nossa cama. A primeira dessas convicções é: tudo está interligado. Tudo está interligado. É a espinha dorsal da Laudato Si. Tudo está interligado. E a segunda dessas convicções é: ninguém se salva sozinho. Na percepção, na cosmovisão cristã, católica, nós temos isso muito forte, né? A salvação é sempre um ato comunitário. E o Papa vai recuperar isso que ele chama de convicção e dizer: ninguém se salva sozinho. Eu gostaria, inclusive, de deixar como sugestão, além daquelas gravações que eu já mandei lá no grupo de WhatsApp, que quem já viu retomasse, quem não viu conheça. O pronunciamento que o Papa fez foi uma bênção, acho, urbi orbi, durante a pandemia, na Praça de São Pedro. A imagem é bem marcante, porque é ele sozinho, numa garoa, subindo a praça sozinho, e faz essa bênção do alto da Praça de São Pedro. E ele trabalha com muita perspicácia essa ideia de que a salvação é um ato coletivo, comunitário. Não existe salvação individual. Francisco, você me deu um sinal quando eu estiver acabando o tempo, porque eu perdi aqui o meu cronômetro. Fica tranquilo. Pronto. Mas eu estou indo para a reta final para a gente poder conversar, porque eu não quero ficar aqui falando a noite toda. Mas, para avançar nisso, então, recapitulando, é um texto que começa tratando da lucidez em um contexto de negligência, para apresentar uma questão que é inteiramente complexa, para a qual o Papa nos chama para um alargamento de visão, para uma ampliação da visão. E aí ele vai seguir, eu vou acrescentar aqui uma quinta chave de leitura, que é ele dizendo o seguinte: é preciso lucidez e honestidade para reconhecer a tempo que o nosso poder e o progresso que nós geramos estão a virar-se contra nós mesmos. Invoca mais duas forças, digamos assim: a força da lucidez e a força da honestidade. Vejam, começa com a ternura e aí salta para a lucidez e para a honestidade. São como que valores que ele vai tentando recuperar no texto e nos apresentar. Lucidez e honestidade para reconhecer que esse modo de vida, essa forma social, esse modo de organização, esse modo de vida, esse tipo de progresso que nós estamos gerando, mais ou menos está vinda na nossa direção. A gente acha que empurra, o mundo vai para frente, e na verdade a gente está abraçando. O bicho está vindo para o nosso lado. Então, acho que mais esse elemento atravessa aí o texto dele, e é uma chamada de atenção, um alerta, uma convocação, etc. E sobre isso, ele vai destacar uma coisa que eu até fiquei procurando uma palavra, que eles traduzem os documentos para português, mas é português de Portugal. Aí chega aqui para a gente, tem umas coisas que ficam meio esquisitas. Mas o subtítulo é o aguilhão ético. Mas nesse subtítulo esquisito para o português brasileiro, tem uma coisa que ele vai dizer, que eu acho que sustenta essa ideia de que é preciso, de que esse modelo de progresso está vindo para o nosso lado. E aí, no ponto 31, ele vai dizer assim: a lógica do máximo lucro ao menor custo, disfarçada de racionalidade,
Quantos de vocês já ouviram essas palavras assim? Não, porque esse é um sistema mais otimizado. Isso aqui é uma coisa inovadora. Isso aqui é uma coisa eficiente. Isso aqui é uma coisa menos tempo, vai tomar menos o seu tempo, vai lhe dar mais resultados. Meio que todo dia a gente vê isso o tempo todo, direta e indiretamente, verbalmente, visualmente. A gente está sendo aí, estão fazendo com que a gente engula a contra-vontade, ou querendo também, há muito tempo, esse tipo de ideia. E aí ele vai dizer, olha, essa lógica disfarçada de racionalidade, de progresso, de promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade. Nos últimos anos, podemos notar como às vezes os próprios pobres, confundidos e encantados perante as promessas de tantos falsos profetas, caem no engano de um mundo que não é construído para eles. Se a gente pensar assim, eu sou um pouco jovem, então a minha memória histórica é um pouco curta. Mas se a gente fosse só para 2015, 2016 e pensasse um pouquinho sobre a reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, sobre a reforma previdenciária, como que a população de base, os pobres do nosso país foram postos dentro desse discurso, dessa racionalidade. Se a gente pensar na chegada de plataformas como a Uber no Brasil, os motoristas entrando num sistema de ultra precarização e vestidos de terno, porque a empresa obrigava a vestir um terno, porque era um serviço de alto padrão, era um novo modo de emprego, era uma promessa de uma vida com mais autonomia, com mais liberdade. São esses os valores, né? Eficiência, liberdade, autonomia, otimização, versatilidade. Acho que tem alguma coisa a ver com isso que o Papa está falando, sabe? E aí ele vai avançar no texto, numa parte que eu não vou tratar muito, que é sobre a fragilidade da política internacional e a questão da pífia, digamos assim, das conferências das partes, das COPs da ONU. Mas tem um elemento que eu achei interessante, que talvez é uma coisa que ele tenta fazer para nos empurrar adiante. E diz assim, enquanto a história dá sinais de regressão, a gente falava ali daquele progresso que a gente vai empurrando e, na verdade, ele vem contra a gente. Enquanto a história dá sinais de regressão, cada geração deve fazer as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. E aí quem vai lembrar daquele artista, eu acho que chileno, que fez uma poesia que depois foi musicada, que diz passo a passo, lentamente, o caminho se faz andando, caminheiro não há caminho, o caminho se faz andando. Eu lembrei disso quando eu li, e o Papa diz aqui, é o caminho. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. A democracia, talvez a gente pudesse lembrar, né? Não é para sempre, não se alcança para sempre. Hão de ser conquistados cada dia. Talvez isso possa ajudar a gente a se sentir mais consciente um pouco da nossa tarefa, da nossa missão. Há de se fazer cada dia, todo dia, cada dia. E aí, indo para a reta final, eu dei um pulo aqui no documento, vou mesmo para a reta final, onde o Papa vai tratar no último capítulo da Laudate Deum. 5 minutos é mesmo isso aí, Francisco, vou fechar por assim. O Papa Francisco escreveu essa exortação dizendo assim, olha, é para todo mundo, para todas as pessoas de boa vontade, etc.
Mas lá no final, no último capítulo, ele vai dizer assim, as motivações espirituais. É para todo mundo, mas olha aqui, vocês que querem se dizer cristãos, vamos lá, né, gente? Não dá para ficar na mordomia. E aí ele vai escrever um capítulo direcionado específico aos fiéis católicos. E aí ele diz assim, não quero deixar de lhes recordar as motivações que brotam da sua fé. Encorajo os irmãos e irmãs de outras religiões a fazerem o mesmo, porque sabemos que a fé autêntica não só dá força ao coração humano, mas transforma a vida inteira, transfigura os objetivos pessoais, ilumina a relação com os outros e os laços com toda a criação. Então, o texto que começa, de novo, lá com a ternura, etc, 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 o Papa encerra falando de uma fé autêntica. Vejam que tem um adjetivo, hein? Não é uma fezinha assim de dogma, essas coisas assim que são muito regimentais, que tem muito recurso para sustentar. Não, é uma fé autêntica. Nós ontem, na liturgia diária, vemos o texto de Jonas, dentro da baleia, aquela figura toda. É uma fé autêntica. Não é essa coisinha aí de papelaria, de muita regra, de muita lei, de muito moralismo em cima do outro. Uma fé autêntica não só dá força ao coração humano, mas transforma a vida inteira, transfigura os objetivos pessoais, ilumina a relação com os outros e os laços com toda a criação. Acho que essa é a tônica que o Papa quer nos trazer presente de novo, como ele já fez na Laudato Si. E, realmente, para finalizar, eu gostaria de ter presente talvez a frase que ficou mais emblemática dessa exortação, ao menos tem circulado bastante, que é o ponto 65. Ao todo são 73, o 65 é quase o último. E é também uma oração. Eu tinha preparado um vídeo, Lúcia, mas eu acho que eu vou encerrar mesmo com essa frase. Talvez a gente possa, para escutá-la, ficar numa posição de quem escuta. Ao mesmo tempo, as criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo e as aves que ele, admirado, contemplou com os seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa. O universo desenvolve-se em Deus, que o preenche completamente. E, portanto, há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto do pobre. O mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele? O mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele? Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês por me escutarem e por me convidarem. E gostaria que a gente pudesse conversar, se não propriamente sobre o texto, mas aquilo que nos veio a partir disso que eu fui trazendo, da leitura que vocês fizeram, o que dá para pensar, o que parece chato, ruim, bobagem, o que tem algum pingo de sentido. Aí fica aberto de minha parte
para a gente fazer as elaborações todas. Eduardo, muito obrigado. E muito obrigado principalmente por esse espírito de diálogo, né? Não vir assim como querendo, mas trazendo esse diálogo. Nós vamos abrir então para o debate agora, as pessoas poderem participar. E eu dou uma pontinha de início, né? Eu também, ao ler o documento do Papa Francisco, duas coisas me chamaram a atenção. Nós precisamos estar despertos para a questão das políticas públicas. E nós também, como igreja, nos afastamos disso, colocamos de alguma forma a política como uma coisa ruim, né? E sem políticas públicas, claramente não será possível superar alguns dos problemas. E ao lado das políticas públicas, todo o problema da fake news, né? E invadiu o coração da igreja, e muitas vezes a gente tem aí que ficar lutando com essa perspectiva. Então, esse fazer é um fazer ampliado necessário, né? Sem esquecer o poder econômico que ele também denuncia, né? Então, ao ler o documento, eu fiquei com a seguinte impressão: o Papa, não que ele seja, mas que ele tenha percebido um momento de desespero, né? No sentido de estamos falando, estamos dizendo, estamos denunciando, e parece que nada é feito, né? Durante todo esse tempo. E o mundo está começando a desabar. Então, às vezes, parece que passa um pouco essa mensagem. E apenas em termos de contribuição, tem um livro do Leonardo Boff, muito interessante, né? Francisco de Assis, Ternura e Vigor. O nome do livro é Ternura e Vigor. Muito importante e interessante. Mas, gente, está aberto. Quem quiser falar, por favor, levanta a mão. Aí depois o Eduardo pode também dar uma complementada, conforme o Francisco, nosso gandula, mas também nosso capitão, na tábua do nosso jogo aqui, nós temos até 9 horas. Então, fiquemos tranquilos, mas participemos, se possível, de forma breve e objetiva. Eu só queria falar lá do parágrafo 73, que ele encerra. Laudato Deum é o título dessa carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então, acho que isso é uma chamada bem forte, né? Para as pessoas aí que têm o poder na mão e que não fazem nada. Não sei, eu entendi assim. Com certeza. Sim, sim. O Eduardo, o Francisco, eu estou aqui na Edna, porque a tela, o monitor meu apagou. Então, eu estou aqui onde está a Edna. Eu fiz uma perguntinha aí, mas eu não li nada da exortação ainda. Mas o que você estava dizendo é que o Papa está dando uma chacoalhada em nós. O que nós estamos fazendo até agora está muito tímido, tacanho, chinfrim, está simplório demais ainda, está pequeno. Como é que é isso? Pode explicar isso para mim? Ou é uma observação sua, ou foi o Papa mesmo que disse? Desculpa a minha maneira de perguntar isso, me perdoa. Ele está dizendo assim mesmo. Muito bem. Eduardo, você já quer ir respondendo algumas observações? Talvez a Valéria levante a mão, se ela quiser falar também, depois eu vou devolvendo para mais gente ir falando. Então vamos ouvir a Valéria e depois o Eduardo faz uma parte, enquanto isso as outras pessoas vão se preparando aí para mais algumas perguntas. Se quiser que eu fico para depois também não tem problema, é rapidinho. É assim, com relação à parte da ternura, a ternura você sai de si mesmo e você começa a enxergar o outro. Então a ternura, no meu ponto de vista também, claro, não é uma forma só romantizada, só de amor, melancólica, aquela coisa assim, afetiva.
mas é racional também, porque a partir do momento que você cria afeto pela natureza, você cria afeto pela casa comum, você cria um afeto pelos cuidados em si, isso é uma transmissão de ternura. Então, é um sentimento, na minha opinião, associado à razão. Você embute isso naquele cuidado que você vai ter. Então, você já vai cuidar com ternura, porque ninguém cuida por cuidar. Ninguém cuida de qualquer jeito, né? Então, é basicamente isso que eu queria comentar, a minha opinião. A gente transcende o que está dentro da gente para o outro, para a criação, para a casa comum, para, enfim, tudo que foi criado, independente de ter vida ou não ter vida, tipo rocha, montanhas, enfim, não precisa exatamente ser algo biológico, mas algo físico mesmo, um contexto. É isso. Muito bem. Então, vamos ouvir agora o Eduardo e depois temos Rebeca e o Fajogo já inscritos. Eu vou começar de trás para frente com a Valéria, e eu acho que é por aí mesmo. A minha percepção, tendo lido, é justamente sobre essa perspectiva da ternura e também aquilo que o Francisco lembrava que o Boff trata, que em alguma medida é isso que você está falando, assim, da ternura como um ato, como uma interpretação de mundo. E talvez, eu estava lembrando aqui agora, enquanto você falava, os bispos do Brasil tenham nos apresentado um aprendizado interessante quando eles escreveram o documento 85 da CNBB sobre a evangelização da juventude. Logo lá no começo do documento diz assim: não é possível amar sem conhecer, não é possível cuidar sem amar, e não é possível evangelizar sem amar e sem cuidar. É um pouco assim a percepção que eles trazem. E eu acho que essa ternura e essa posição que você fala de, não sei se é bem a alteridade a melhor palavra, mas essa capacidade de criar aquilo que Francisco de Assis tinha como uma comunhão espiritual com a criação, eu acho que é por aí que o Papa vai chamando de ternura essa capacidade de se deslocar em direção ao outro, que não necessariamente, o que o Papa fala não é propriamente um outro ser humano apenas, né? Francisco, sobre a sua pergunta, eu acho que tem um pouco da minha interpretação, mas tem um pouco também do que está no documento. Não lembro exatamente em qual ponto, mas lá no começo o Papa vai dizer assim: olha, eu estou falando isso porque inclusive na igreja tem gente negacionista. Em outras palavras, é isso que ele vai dizer. Inclusive na igreja tem gente que nega a discussão do clima, Bom, se vocês abrirem a página do movimento, vocês vão ver as centenas de comentários dos nossos irmãos dizendo assim: por que se preocupar com o planeta se ele vai acabar? Jesus está voltando. A pergunta é literalmente essa: por que cuidar da criação se o que importa são as almas? Sim, eu confirmo isso. Então eu acho, Francisco, que o Papa dá essa chamada, essa tentativa de chacoalhar esse balaio de pedra para, digamos assim, olha, gente, ainda que a compreensão de vocês, de fé de vocês, tenha reduzido a visão de mundo de vocês a esse ponto, não dá para seguir por aí. Não dá para seguir nesse rumo. Mas essa é a minha percepção. Mas, ainda assim, eu acho que também é um pouco fiel ao texto, no sentido de que ele, em várias vezes, explicitamente ou não, ele vai apontando assim, uma chamada mais sistematizada, e que eu concordo com a leitura do Francisco, que aponta para uma incidência propriamente no campo da política pública, no campo da mobilização social. Porque lá no final tem um ponto que eu perdi aqui nas minhas anotações e eu queria ter falado, que é onde ele vai dizer sobre a mudança cultural. E aí ele vai dizer que a mudança de mentalidade é um processo individual, mas que requer transformações e mudanças coletivas, ou seja, política. Ele está falando propriamente da política, né? Então eu acho que é um pouco disso tudo, assim.
Não sei se respondi muito bem. Perfeito, perfeito. Mas acho que também tem isso que a Lúcia trazia, né? Ele está, em alguma medida, chamando atenção para isso também, né? Peraí, né? Que história é essa? Quer dizer agora que vocês são os deuses, então não precisa mais de Deus, então não tem mais criação, né? Se a gente tem respostas para tudo, se a gente... Então acho que é uma chamada de atenção um pouco nesse sentido. Ótimo, obrigado. Perfeito, Eduardo. Seguimos então aí com as nossas inscrições. A gente tem a Rebeca, depois o Fagiolo. Se alguém quiser também ainda pode levantar as mãos. Vamos dando continuidade. Rebeca, diga. Eu vou tentar ser bem objetiva. Hoje no grupo que eu acompanho dos movimentos sociais aqui da região de Porto Alegre, eles colocaram a seguinte nota. Vou ler como eles colocaram. Sobre a PL, acho que foi a PL número 4653 de 2023. E colocaram assim, vote não ao PL que prevê o uso do carvão mineral até 2040 e promoção do polo carboquímico do Rio Grande do Sul. Transição justa, sim, com debate amplo na sociedade e construção de alternativas verdadeiras de forma urgente. O questionamento aqui é para votar não esse projeto, porque até 2040, uma transição tão assim demorada, né? Então aqui o pessoal está fazendo essa crítica e aí eu coloco assim, para nós, né? Nós como movimento Laudato Si, eu sinto assim particularmente que a gente falta um pouco isso, né? Por exemplo, eu fui abrir o projeto para votação, é muito conteúdo. E é um conteúdo assim, esse projeto, ele é do PAIN, que é do PT, e é do Renzi, me ajuda aí, Eduardo, que é do Partido Progressista e mais do Mourão, parece. Então, assim, como isso, na cabeça, assim, na minha cabeça particularmente, como esses três caras, né, um de esquerda, né, do atual governo Lula, e os outros dois de extrema direita. Aí um projeto que fala sobre a transição, né, o Brasil, ele segue essa caminhada de transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis. Mas até 2040, quer dizer, como entender esse projeto, né? O que os ecologistas aqui colocam é votar não. E a gente acaba confiando no professor Paulo Braga, que ele, para mim, ele é um crânio aqui, né? Ele é um bem defensor e é o que nos deixa assim por dentro das raízes dos problemas, né, socioambientais aqui, as razões, as raízes, tudo ele é muito profundo. Então, só a minha colocação assim, né, que nós, do Movimento Laudato Si, eu sinto assim que a gente falta isso, falta a gente se apropriar, né, dessa linguagem e se posicionar com mais qualidade, com justificativa, né, assim, ter uma convicção mesmo, e é junto com os cientistas, né, é junto com os biólogos, é junto com os ambientalistas, né? A gente precisa muito dele. Acho que a gente precisa crescer nesse sentido, sabe? E aí vote, então eu peço assim que cada um de nós, né, a gente se aproprie dessa votação, né? PL 4653-23. Essa é a minha participação, lembrando do que o Eduardo colocava ali da palavra do Papa, né? Eu lembrei disso agora, né? E só para terminar, Francisco Moreno, o Papa chama a atenção dos católicos, que eu me lembro, Eduardo, parece que ele fala ali, né? Os católicos precisam se engajar mais nas políticas sociais, precisam ter mais posição. Parece que ele fala isso nessa nova carta, na carta 2 da Laudato Si. Então, obrigada. Valeu, Rebeca. Obrigado pela sua participação. Fagiolo. Perfeito. Eu achei excelente as falas, inclusive esse resumo que o Eduardo fez foi muito bom. Eu, particularmente, acompanhei o lançamento, né, do dia do lançamento da Laudato Deum, e eu comecei a ler e não consegui parar. Eu fui até o fim, assim, apaixonado,
porque o Papa colocou o dedo na ferida. Ele colocou o pingo nos is que muita gente deixava de lado. Ele citou o IPCC, ele disse claramente, não dá para negar que é a influência humana, que é o ser humano que fez essa diferença. E ele pega até e cita os dados lá de Mal na Lua. O que eu usei isso, faz 10 anos que eu venho dando palestra para o pessoal na Metodista do jornalismo sobre mudanças climáticas, né? Como eu sou meteorologista, né, minha área, eu faço uma introdução um pouco de clima, tempo e tudo, que todo jornalista precisa saber um pouco disso, e bato pesado nisso já há mais de 10 anos, citando IPCC e tudo. E o Papa, ele pegou cada ponto disso. Pegou e disse claramente, ó, não dá mais para negar a influência humana nisso. Não dá para negar os dados do IPCC e tudo. Ele refuta qualquer possibilidade de negacionismo, de forma muito enfática, né? E aí ele vai falar do paradigma tecnoburocrático e tudo, vai bater pesado nisso, e ele chega a questionar, inclusive, a ordem que a gente tem vivido, que é bem isso que o Eduardo estava falando, né? E ele pega no ponto 37, ele vai dizer, mais do que salvar o velho multilateralismo, parece que o desafio hoje é redesenhá-lo e recriá-lo à luz da nova situação global que a gente vive hoje. Então, eu convido-vos a reconhecer que muitos grupos e organizações da sociedade civil ajudam e compensam as debilidades da comunidade internacional. E aponta muito pesado isso daí. Quer dizer, ele está batendo na ONU, está batendo em todo esse desarranjo absurdo. E a gente está vendo agora com esse crime do canalha que comanda Israel hoje, né? Da extrema-direita, pior extrema-direita que existe. Eu digo que o Netanyahu é um nazista. O que ele está fazendo com a Palestina é o que os nazistas fizeram com os judeus na Alemanha. É absurdo o que ele está fazendo, né? E aí o Brasil, que preside o Conselho de Segurança da ONU, convoca uma reunião e aí o veto dos Estados Unidos impede que tenha uma resolução. Não se pune, não se... Quer dizer, os Estados Unidos hoje é cúmplice de um crime de guerra. Todo mundo está vendo, é crime de guerra atrás de crime de guerra. Tem um jornalista que, brincando, ele falou, parece que o Netanyahu, ele pega o que é crime de guerra, lá pega o Código Civil e vendo, esse daqui eu não cometi ainda, vamos fazer esse também. Ele vai ticando todos os crimes possíveis. É inacreditável o que está acontecendo, né? E, então, acho que o Papa, ele questiona um pouco, a hora que ele põe o dedo nisso, ele fala, essa organização mundial nossa está muito débil, está muito frágil, não está fazendo o que deve. E aí quem está fazendo realmente são esses movimentos, essas organizações da sociedade civil, que têm brigado, têm comprado um pouco a briga. Até os Médicos Sem Fronteiras, gente. Tem coisa mais suprapartidário que tanto direita como esquerda apoia que Médicos Sem Fronteiras. E a principal cabeça do Médicos Sem Fronteiras fez um desabafo dizendo do absurdo que está acontecendo ali em Gaza. Então é inacreditável a gente chegar nesse ponto, né? Mas acho que o Papa, nessa Laudato Deus, sinceramente, eu li, já reli inteira, é apaixonante, é apaixonante. Ele pegou a coisa, aquela história do toreador, né? Ele pegou o touro ali pelos chifres, né? E está dominando, está derrubando o touro ali na unha, né? Na mão. Ele fala, nós temos que ir junto, nós temos que estar apoiando isso, né? Então, olha, muito obrigado, Eduardo, acho que foi bem em cima disso daí mesmo, você foi brilhante. E agradeço aí a todos, desculpa que eu apaixono, acabo falando demais. Valeu, Feijão, é isso aí, né? Ternura e vigor, né? Ternura e vigor. Então, nós temos ainda a inscrição da Cecileide, e concluímos com ela e devolvo daí a palavra para o Eduardo. Cecileide, por favor. Sem áudio. O seu microfone. Microfone.
Agora foi, né? Sim. Vou ser bem breve. Eu só queria comentar, né, pegar o gancho aí da Lúcia, né, quando ela disse, né, que o homem quer ser Deus. E realmente, né, nós sabemos que isso é verdadeiro e que muitas causas, né, do mal, né, que está aí sobre sobre a humanidade mesmo, né, é essa questão do homem querer ser Deus. Que ele também não se dá conta, né, que esse mal não é só para ele, né, ele não se dá conta de que esse mal, né, essa ganância dele atinge, né, a todos. Então, ele não tem esse amor para ele ter essa percepção, né, ele só olha para si. E também quando o Francisco, né, tocou aí no assunto aí do Papa, né, sobre ele, né, fez a pergunta para o Eduardo, eu acho assim que nós não fazemos pouco, eu acho que nós somos poucos, né? E que nós, sendo esse pouco, nós fazemos muito, né? E essa gotinha aí que cada um faz é muito importante, né, para o mundo. Já pensou se nessa situação que nós vivemos nós não estivéssemos fazendo nada? Então eu creio assim que esse pouco nosso é muito precioso e que nós temos que ter muita força, muita coragem, porque nós sabemos aí que ainda vem muita coisa, infelizmente, pela frente, momentos difíceis, que a gente vai ter aí que continuar lutando, né? Então, eu estava aqui, eu queria só ler para vocês, para finalizar, um trechozinho de um livro que eu estava lendo aqui, que diz assim: unir nossos esforços para criar uma paz universal com todos os homens e com todos os seres e coisas da natureza. Somente uma simpatia desinteressada transformará nossas relações egoístas. Então, eu acredito que o mundo ele só vai melhorar um pouco quando todo mundo se despide desse egoísmo, né? Principalmente quem está lá no poder, quem está lá que tem uma chance de fazer coisas que nós não conseguimos. Então, eu acho que coragem para todos nós e essa consciência de que nós fazemos muito. O nosso pouco é muito e necessário. Obrigada, viu? Obrigada, Eduardo, por suas palavras também. Eu gostaria de dar um testemunho rapidinho. Eduardo, olha, enquanto você estava falando, eu estava me sentindo igual os discípulos de Emaús. Quando eles estavam caminhando do lado de Jesus, eles sentiam arder no peito. Eu estava sentindo no peito, no meu coração, eu estava sentindo algo parecido igual os discípulos de Emaús. Então, que Deus te abençoe. E eu acredito que deve ter sido também uma preparação do que o Adilson fez antes, né? Que falou sobre Maria, foi amolecendo, foi me amolecendo a alma, foi preparando, foi feita uma preparação. Daí você entrou e falando, olha, ardeu o meu coração. E eu senti isso, uma coisa muito assim, ai que bom que foi bom, que bom que está sendo bom. E eu senti uma coisa muito boa, muito positiva. Que Deus te abençoe, que você continue sempre assim, com os seus jeitos seu aí, disseminando e esparramando por todo esse mundo nosso, aí, o Brasil afora aí. Deus abençoe você. Sua família também, sua mãe que está com você aí agora. Deus te abençoe, obrigado, até mais. Muito bem, fazendo minhas palavras do Xará, eu passo a palavra para o Eduardo, né? Assim já para irmos aos finalmente, né? Mas você tem tempo ainda, Eduardo, por favor, né? Aproveite esse tempo como quiser. Pronto. Eu vou começar da outra ponta, agora da Rebeca. Eu acho, né, Rebeca, que isso é um pouco do que o Papa também vai falando, né? Essa coisa assim que a gente olha e pensa assim, mas que diabo é isso, gente? Mas você que era desse lado, tá com essa turma e vocês juntos fazendo essa coisa horrível que a gente vê, dá vontade de esganar vocês. Eu acho que é um pouco dessa complexidade que a gente está falando, né? E certamente o movimento tem muito no Brasil também a aprender e a criar estratégias daquilo que eles chamam de advocacy ou de incidência política, talvez mais na nossa linguagem,
de como que a gente qualifica as nossas ações para que todo esse trabalho de formiguinha que a gente faz consiga também chegar nessa escala de decisão e ter uma incidência mais direta, né? A gente tem tentado fazer uns ensaios e descobrir esse caminho, né? O nosso setor da Igreja Católica no Brasil, infelizmente, perdeu um pouco desse asfalto, digamos, desse caminho mais compactado, e agora a gente vai caindo num buraco, carnavalesco, resvala na lama, mas a gente está tentando reencontrar um pouco essa estrada de uma incidência política mais concreta e robusta, que faça alguma diferença mais sistemática e, enfim. Mas eu acho que essas iniciativas de adesão a assinaturas, de mobilização, de sensibilização sobre esses temas, também têm um valor e na maneira como a gente puder contribuir com elas, é bom que a gente contribua e faça isso se expandir. Seguindo, eu queria juntar um pouco a fala do Fagiolo e da Cecileide, no sentido de dizer que eu acho que é isso mesmo, o Papa vai lá na raiz da coisa, dá nome aos bois, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não sei se essa expressão é comum, mas dá um nome aos bois, diz, olha, essa ONU aí, ineficiente, patifaria, esse modelo de política internacional ultrapassado e enterrado, uma performance da pior qualidade. Se ele fosse um ácido como eu, ele iria usar essas palavras de menos elegância, mas como ele é um homem elegante, polido, ele não diz que a ONU tem virado, infelizmente, em grande escala, uma coisa lamentável de se ver no ponto de vista da eficiência. Olha como é que é o diabo, né? A gente usa as palavras que eles fazem a gente engolir. Eu estava até agora falando da eficiência, agora vou usar ela, mas é essa complexidade que a gente está. Mas, enfim, eu acho que o Papa realmente vai na questão, pega ela com as mãos e, como você disse, touro pela guampa. E também quero fazer, no final, uma concordância com a Cecileide, no sentido de que o que a gente faz não é pouco e não é desprezível, não é descartável, mas se soma a essa... Não sei se vocês lembram e já viram um conto curtinho do Eduardo Galeano, que é uma cena assim, de alguém voando, e aí pergunta, mas o que é isso? O que é isso? São pequenas fogueirinhas acesas nas aldeias, e aí vira aquela do céu, e de longe se vê aquela coisa luminosa e grande. E eu acho que o pouco que a gente faz se soma a essas fagulhas, assim, essas faíscas que parecem curtas e incapazes de incendiar, mas a gente faz justamente num espírito incendiário, para que isso tome mesmo grandes proporções e consiga mudar de fato as coisas, né? Então, dizendo tudo isso, eu agradeço ao Francisco pelo convite, a vocês todos pelo convite, pelo testemunho dele. Eu fico muito alegre, nem sei como agradecer a altura do que ele disse, mas talvez o melhor jeito de agradecer a isso é seguir à disposição, para que sempre que vocês quiserem falar qualquer coisa, trocar umas ideias, fervilhar a cabeça, coisas assim, se incomodar um pouco, se provocar, etc., que vocês me chamem, eu sigo à disposição. É sempre uma alegria encontrar com vocês, por mais que eu tenha pouco tempo, que a gente se encontre pouco, eu gostaria que a gente se encontrasse mais, mas de todo modo eu sigo à disposição para sempre estar aí com vocês e a gente poder avançar nessas conversas e noutras, e também poder escutar vocês apresentando coisas e poder botar o bedelho naquilo que vocês falarem, etc. Então, assim eu agradeço mais uma vez e a gente vai junto, riscando fósforo, acendendo uma fagulha aqui, ali, etc. Tá bem, gente? Muito bem, obrigado. Que ótimo, Eduardo, ótimo, maravilha. E vamos então assim para nossa conclusão, né?
quanto às atividades todas dos movimentos, eu quero aproveitar a chance de dar aquela palavrinha, né, da importância de produzir material para as universidades, né? Então, a gente está bem focado nas comunidades, nas paróquias, nos grupos paroquiais, e eu sempre sinto muita falta de material produzido para as universidades. Fica a dica, né, que a gente tem buscado trabalhar bastante nesse campo. Vamos concluir então, né? Eu queria pedir se a irmã Claudenice pudesse dar aí a nossa, né? Começamos com Maria e terminamos com a benção da mulher, né? Acho que isso é fundamental. Paz e bem, uma reunião muito produtiva, faz a gente pensar na nossa casa e que Deus continue nos abençoando para que a gente continue cuidando daquilo que é nosso, que é nossa casa. O Senhor olhe para nós e nos abençoe e volte a sua face para nós. Amém. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. Amém. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Muito bem. Obrigado pela participação de todos. Francisco, você quer dar uma última palavra, fechando? Sim, agradecer a você, Francisco Surian de Santos, que comandou a reunião de hoje. Foi muito bom. Eu vi seus olhos brilharem aí, brilhou aí. Daqui eu vi que brilhou seus olhos, eu vi que você gostou. Que bom, que bom. E você outras vezes mais. Obrigado. Adilson, Deus abençoe a você, a prece que você fez, a meditação. Tudo de bom. Valeu, Lúcia Helena, tudo mais. Obrigado. Que ficou no gol. Vamos abrir a câmera para tirar um print. Eu vou lá no meu computador, então, porque aqui eu acho que eu não consigo. Peraí. Pronto, aqui agora de novo. Aí. Quem é que está escondido ali? É você, Francisco. Francisco. Está mostrando o telhado aí, Francisco. Tá no outro ali. Tá bom. Eduardo, aqui teve duas cobaias hoje que inaugurou. O Francisco conduziu a reunião, o Adilson fez a primeira meditação sobre Maria na vida dele, olha só. Olha. E você fechou com a chave de ouro. Olha, o mês que vem é a última reunião do ano, hein, tá? Vamos fazer aí. Quem sabe a gente se reúne lá na praia, lá em Santos. Olha, festa! Bom demais. Sejam bem-vindos. Pode ser na praia ou então a gente pode ir lá na chácara também. Plantar umas plantinhas. Estou com 40 pés aqui de cupuaçu para plantar. Eu tenho 3 barracas. Cabem 8 pessoas. Eu nunca mando esse print. Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Obrigada. Paz e bem. Cuidem. Raju, Vocês todos se cuidem. Né? Vamos marcar um papo, Raju. Beleza? Tá joia. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau. Até mais. Obrigado, Adilson. Abração, valeu. Muito bom, muito bom.